Depois que acordei, meu marido e meu filho se arrependeram de amar mais a amiga de infância dele. No meu aniversário, a amiga de infância do meu marido, Clara Kim, postou nas redes sociais fotos do robô novinho em folha que meu marido e meu filho construíram para ela. Dei um curtir sem pensar muito. Pouco depois, meu marido me ligou para me repreender. Te demos um também, não demos? E o Mark até fez um bolo para você com as próprias mãos. O que mais você poderia querer? Mas o robô da Clara era claramente o modelo mais recente. Até o bolo que meu filho fez para ela era maior que o meu. Eles me amavam sim, mas amavam um pouco mais a Clara. Talvez fosse hora de eu amá-los um pouco menos. Quando meu marido e meu filho chegaram em casa, o relógio acabava de marcar meia-noite. O bolo ainda estava intacto sobre a mesa. No cartão lia-se: "Feliz aniversário, mãe. Por que não comeu o bolo? Estava esperando a gente chegar para comemorar?" Meu marido forçou um sorriso enquanto ele e Mark acendiam as velas e me cantavam parabéns. Mas em vez de me sentir emocionada, me senti sufocada. Fiz um gesto para afastá-los. "Não estou com fome. Comam vocês." A expressão do meu marido escureceu na hora. "Eu sei que você está chateada por causa da Clara. Mas não consegue entender a situação dela? Ela não tem família aqui. Teve um dia difícil no trabalho, então o Mark e eu só fomos animá-la. Só isso. Para de exagerar." Mark entrou na conversa. Mãe, a Clara está sozinha. Você não pode ser um pouco mais compreensiva?" Olhando para os dois se unindo contra mim, meu coração ficou mais frio que uma caverna de gelo. Era meu aniversário, e mesmo assim me deixaram sozinha para confortar outra pessoa. Sempre que eu ficava brava por eles colocarem a Clara acima de mim, usavam a mesma desculpa. Sempre me faziam sentir como se eu fosse a errada, como se eu fosse a vilã. E todas as vezes eu acabava chorando sozinha à noite. Mas no dia seguinte bastava uma palavra gentil ou um pequeno presente, e eu os perdoava. Voltava a ser a esposa e mãe que eles tomavam como garantida. Dessa vez, porém, eu estava cansada de fazer esse papel. "Vocês têm razão", disse com calma. "Devem passar mais tempo com ela. Eu vou comemorar com os meus amigos." Peguei minha bolsa e fui em direção à porta. Os dois ficaram parados, chocados, sem acreditar no que ouviram. Quando meu marido finalmente percebeu que eu falava sério, correu para segurar meu braço. "Você tem 40 anos. Pode parar de agir como uma criança? Eu estou cheio de trabalho, o Mark está atolado de tarefas da escola, e ainda assim encontramos tempo para comemorar com você. Mas nunca é o suficiente, né? Estamos exaustos, sabia?" "Exaustos?" Olhei para eles friamente. Não estavam cansados demais para construir um robô de última geração para Clara. Não estavam cansados demais para assar um bolo do tamanho de uma bandeja para ela. Mas para mim, me deram um modelo ultrapassado e um bolo feito com sobras, e isso já era esforço demais. "Vocês estão exagerando", falei com a voz gelada. "Não estou chateada. Só quero passar meu aniversário com meus amigos pela primeira vez em anos." "Mãe, chega de drama." Mark explodiu de repente, batendo com força na mesa. O bolo tombou, e as velas quase incendiaram a toalha. Ultimamente Mark estava sob muita pressão na escola e sempre à beira de um ataque de raiva. Sempre que ele surtava, eu o consolava com paciência por mais que doesse. Mas dessa vez fiquei em silêncio. Ao ver que eu não reagia, a fúria dele aumentou. Começou a esmurrar os móveis, a chutar cadeiras. "O que você quer de nós? Por que não pode simplesmente deixar eu e o pai em paz? Você nos manipula emocionalmente há anos. Não é o bastante? Quer enlouquecer a gente antes de ficar satisfeita?" Assistindo a cena, vendo ele gritar e destruir a sala, senti apenas um vazio profundo. Por anos, dei tudo de mim para essa família. E agora, no meu aniversário de 40 anos, só porque queria um pouco mais de atenção, me transformaram na vilã. Que fracasso eu tinha sido. Ri com amargura, os olhos ardendo de lágrimas, enquanto meu marido corria para acalmar Mark. Depois, se virou para mim com um olhar sombrio e uma voz fria. "Olha o que você fez com ele. Você merece mesmo ser mãe? Se está tão infeliz, por que não nos divorciamos logo?" Toda vez que brigávamos, ele jogava essa frase na minha cara. E toda vez eu recuava com medo. Mas dessa vez eu não me importava mais. "Tá bom", respondi. Os rostos chocados deles foram a última coisa que vi antes de sair pela porta. Embora fosse tarde, meus amigos concordaram em se encontrar comigo. Nos reunimos em um food truck, bebendo cerveja e comendo petiscos gordurosos. Eles zombaram de mim por ter sumido depois do casamento, dizendo que eu praticamente tinha esquecido que eles existiam. O álcool deixou minha mente entorpecida e por um momento parecia que estávamos de volta à faculdade, rindo no nosso dormitório. Olhando para trás, percebi o quanto tinha sacrificado pelo meu marido e pelo meu filho. E para quê? Depois de me despedir dos meus amigos, chequei o celular. Havia dezenas de chamadas perdidas e mensagens, a maioria do meu marido. Eu estava prestes a ignorá-las quando uma de Clara chamou minha atenção. "Me desculpa, Laura. Não tem nada acontecendo entre mim e o Tom, eu juro. Só tive um dia ruim e precisava conversar com alguém. Acabei esquecendo completamente que era seu aniversário. Por favor, me perdoa." O álcool revirou meu estômago. Me apoiei em um poste de luz e vomitei até minha garganta queimar. Finalmente respondi: "Não se preocupa. Eu não ligo." Ela começou a digitar de imediato, mas eu não esperei pela resposta. Quando cheguei em casa, o lugar estava um caos, pior do que quando eu saí. Ignorei e fui direto para o banheiro me lavar. Meu marido saiu do quarto com o rosto fechado de irritação. Finalmente voltou, e ainda por cima bêbada. "Limpa essa bagunça antes de dormir."
Quem fez a bagunça que limpe. Me joguei no sofá, exausta. Algo duro pressionou meu quadril. Era o celular do meu marido, desbloqueado. Na tela, uma conversa com Clara. Tom, eu não devia ter deixado a Laura chateada. Foi culpa minha. Melhor a gente não se encontrar com tanta frequência. Não se culpa. Ela só é rancorosa e ciumenta. É só um aniversário. Não é como se não pudéssemos comemorar depois. Ela é tão dramática, agindo como uma criança mimada. Não fala assim. Ela tem todo o direito de estar chateada. Você devia ir lá e fazer as pazes com ela. Obrigado, Clara. Se ao menos a Laura fosse metade compreensiva como você. Meu marido arrancou o celular das minhas mãos, o rosto vermelho de raiva. Por que você sempre tem que invadir minha privacidade? Não tem nada entre nós. Tanto faz, falei, cansada demais para brigar. Vou dormir. Ele ficou surpreso com minha indiferença, mas logo se recompôs. A propósito disse, como se quisesse mudar de assunto. Vou te mostrar como usar aquele robô que eu comprei para você. Vai facilitar as coisas. Abri os olhos e o encarei friamente. Tom, esqueceu? Eu ajudei a projetar esse modelo. Ele congelou lançando um olhar para o robô. Depois soltou uma risada sem graça. Ah, bom, deixa pra lá então. Antes de nos casarmos, nós dois trabalhávamos como engenheiros na mesma empresa de tecnologia. Mas depois que Mark nasceu, larguei o emprego para ficar em casa e criá-lo. Agora tudo que eu sentia era arrependimento por tudo que tinha desistido. O cômodo ficou em silêncio, exceto pelo zumbido suave do robô aspirando o chão. Vou dormir no sofá hoje, falei. Pode ir pra cama. Tá bom, resmungou. Ah, e amanhã vou trabalhar até tarde. Não me espera. Beleza. E com isso, fechei os olhos. Meu marido parou no corredor por um momento antes de ir para o quarto. Eu não havia dormido muito quando senti alguém me sacudindo para me acordar. Com os olhos semicerrados, vi Mark em pé ao lado da minha cama, já vestido com um uniforme escolar, com uma expressão de total irritação. Por que você não me acordou? Vou chegar tarde. E o café da manhã? Você não fez nada? Todas as manhãs, sem falta, eu sacrificava meu descanso para acordá-lo a tempo e preparar um café da manhã quente e completo. O preço dessa rotina eram as olheiras sob meus olhos e uma pele que tinha perdido seu brilho. Aos 40 parecia ter 50. Mas hoje não. De agora em diante, você pode colocar o seu próprio despertador. E sobre o café da manhã, pegue algo no caminho. Você tem dinheiro? Eu te mando se não tiver. Mark me olhou atônito, como se não acreditasse que essas palavras estavam saindo de mim, a mãe que costumava fazer tudo sem reclamar. Não preciso do seu dinheiro, murmurou com desdém. Depois, quase em um sussurro, acrescentou. Clara nunca seria tão preguiçosa. Embora tenha falado baixo, ouvi cada palavra. Mas curiosamente não me doeu. Mark saiu dando um portão tão forte que o sapateiro tremeu e um pequeno objeto caiu no chão. Curiosa, me aproximei e o peguei. Era um carrinho de brinquedo, um que ele tinha modificado anos atrás. Com apenas um botão, ele podia se transformar em um robô e até tocar músicas de desenhos animados. Quando Mark era pequeno, ele costumava ser doente. Naqueles dias quase nunca sorria, até que mostrei aquele carrinho. A alegria em seu rosto, o riso puro, me inspiraram a apresentar uma proposta no trabalho. Uma linha de brinquedos projetados para oferecer conforto emocional às crianças. Mas Tom, meu marido, rejeitou a ideia de imediato. Argumentou que os robôs deveriam ser ferramentas práticas e úteis, não brinquedos fúteis que apenas se transformavam e tocavam música. No final, a proposta foi arquivada e Mark cresceu, deixando para trás o carrinho que um dia adorou. Fiquei olhando o brinquedo por um longo tempo antes de apertar seu botão. Ainda funcionava. Uma ideia passou pela minha cabeça, então peguei o carrinho e fui procurar o pequeno Danny, o filho da minha vizinha. Danny tinha apenas 5 anos, uma criança solitária, cujos pais haviam se divorciado e o deixaram sob os cuidados da avó. Ele passava a maior parte dos dias brincando sozinho na terra em frente ao prédio. Quando entreguei o brinquedo, seus olhos brilharam e ele o agarrou com força, girando entre suas pequenas mãos. Uau! Exclamou com um grande sorriso enquanto começava a brincar com ele. Ao ver sua felicidade, não pude deixar de pensar em Mark quando era pequeno e na proposta que tinha abandonado anos atrás. Antes que percebesse, estava com o telefone na mão e discando o número da minha antiga chefe. No meio da ligação, o pânico me invadiu e quase desliguei, mas já era tarde. Laura. Uau, quanto tempo. Como você está? Ah, hesitei, esfregando meu nariz nervosamente. Eu só estava me perguntando, vocês estão contratando? Parecia absurdo. Depois de quase uma década como dona de casa, tentava voltar para uma indústria tecnológica que sem dúvida havia avançado sem mim. Mas para minha surpresa, minha antiga chefe soou emocionada. Você está falando sério? Adoraríamos ter você de volta. Honestamente, alguém com suas habilidades é exatamente o que minha nova empresa precisa. Dito isso, você ficou um tempo fora. Teria que começar de baixo. Não me importa, respondi rapidamente. Vou provar. Depois de desligar, estava tão empolgada que quase pulei de alegria. Passei o resto do dia brincando com Danny e seu novo brinquedo. Você é a melhor, senhorita Laura, disse Danny, olhando-me com olhos grandes e cheios de esperança. Tomara que você fosse minha mãe. Fiquei paralisada, sem saber o que dizer. O único que consegui fazer foi acariciar suavemente sua cabeça. Foi então que ouvi a porta da frente se abrir de golpe. Um homem entrou cambaleando, cheirando a álcool, com o rosto contorcido de raiva. Quem diabos é você? Onde está minha mãe? Exigiu com a voz pastosa.
Antes que eu pudesse responder, a avó de Dani saiu correndo da cozinha, com o pânico estampado em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Gritou com a voz trêmula. Não vou te dar nem um centavo a mais. Você é minha mãe. O seu dinheiro é meu dinheiro, cuspiu. E se você não me der, juro que... Seus olhos se fixaram em Dani. Vou levar esse moleque comigo. Talvez eu o venda por aí. Ele tirou uma faca, balançando-a descontroladamente enquanto cambaleava em direção a Dani. O tempo pareceu desacelerar quando me joguei entre eles, protegendo a criança com o meu corpo. A lâmina se afundou no meu lado e uma dor abrasadora explodiu dentro de mim. O sangue quente empapou minha roupa e começou a se acumular no chão. Os gritos aterrorizados de Dani ecoaram nos meus ouvidos enquanto tudo ao meu redor se desvanecia na escuridão. O homem foi imobilizado pelos vizinhos e entregue à polícia. Enquanto isso, fui rapidamente levada ao hospital em uma ambulância. A faca me cortou profundamente no ombro, deixando uma ferida aberta. A dor era insuportável e o suor frio encharcava minhas costas. Tudo aconteceu tão rápido que ainda tremia, meu corpo paralisado pelo medo. Naquele momento, eu precisava desesperadamente de consolo. Só um pouco seria suficiente. Então, liguei para meu marido. Tom, estou no hospital. Você precisa vir imediatamente. O que está acontecendo? Estou fazendo hora extra agora. Seu tom tinha um fio de impaciência, e o barulho ao fundo não parecia de um escritório. Parecia mais um restaurante cheio de gente. Fui atacada. Alguém me apunhalou. Tem sangue por toda parte e dói muito. Por favor, só venha. No momento em que ouvi minha própria voz, as lágrimas começaram a cair, percorrendo minhas bochechas e levando consigo todo o medo e frustração que eu estava guardando. Mas as palavras seguintes dele me jogaram em um abismo sem fim. Laura, você pode parar de brincar? Você está em casa o dia todo. Quem iria aparecer e te apunhalar? Você tem 40 anos. Pode parar de ser tão infantil? Eu não estou brincando, gritei, minha voz quebrando de desespero. Estou no hospital agora. Isso é real. Mas para ele meu pânico só soava como mais uma das minhas birras. Olha, eu entendo. Você ainda está chateada pelo seu aniversário e por não comemorarmos com você. Mas inventar uma história dessas é demais. Estou cansado, Laura. Se você continuar assim, não. Está bem, sussurrei minha voz vazia. Esquece. Finja que eu não liguei. Você pode voltar ao trabalho. E com isso, ele desligou. Fiquei ali paralisada antes de discar, tremendo, o número do meu filho. Mark, querido, sou eu, mamãe. Estou no hospital. Você pode? Antes que eu pudesse terminar, ele me interrompeu, sua voz transbordando de irritação. Meu pai disse que você inventou uma história louca dizendo que te apunhalaram. Eu não acreditei, mas uau, você realmente foi longe. Mamãe, você pode parar com isso? Por favor, só nos deixe em paz. O quê? Espera, você está com papai? Ele não deveria estar fazendo hora extra? Mas antes que eu pudesse obter uma resposta, Mark desligou. Nesse momento, me senti como uma folha solitária flutuando em um vasto oceano implacável. Então, me veio uma ideia. Minhas mãos tremiam enquanto abria o perfil de Clara nas redes sociais. E lá estava, um vídeo novo. Ela estava completamente arrumada, fazendo uma careta brincalhona para a câmera. Atrás dela, o inconfundível decorado de um restaurante elegante. A legenda dizia, grata por ter você ao meu lado nesta cidade desconhecida. Reconheci o restaurante imediatamente. Era o lugar onde Tom e eu fomos no nosso primeiro encontro. Eu queria voltar lá depois de nos casarmos, mas Tom sempre dizia que era muito caro. O vídeo mostrava apenas Clara, mas ouvi um som fugaz ao fundo, uma voz que eu conhecia melhor do que a minha própria. Mamãe dizia. As lágrimas turvaram minha visão quando deixei o telefone. Não havia dúvida, aquela voz era de Mark. As lágrimas começaram a cair com mais força, deslizando em gotas pesadas sobre o meu colo. O marido com quem estive nos bons e maus momentos. O filho a quem criei com amor e sacrifício infinitos. Ambos haviam se afastado de mim, apenas para oferecer seu cuidado e atenção a outra pessoa. Eu queria me convencer de que não importava, mas a dor no meu peito era insuportável. Até respirar parecia um esforço monumental. Laura? Tom e Mark não vêm te ver? A pequena e duvidosa voz de Dani me tirou dos meus pensamentos. Ele estava sentado em silêncio ao lado da minha cama, com a preocupação estampada no seu pequeno rosto. Não, respondi suavemente. Mas tudo bem. Você vai ficar comigo um tempo? Ele assentiu rapidamente, movendo a cabecinha como um passarinho. Claro, vou ficar o tempo que você precisar. Mas sua voz vacilou e ele olhou para baixo. Você não está brava? Sabe, porque foi meu pai quem te machucou. Ao ver sua expressão cheia de culpa, meu coração apertou. Estendi a mão e acariciei suavemente seu cabelo. Não, Dani, não é sua culpa. Você não fez nada de errado. Eu também não. O abracei, ambos nos agarrando um ao outro em busca de consolo. Por anos coloquei todo o meu coração e alma em amar meu marido e meu filho. Esse amor se tornou a base do meu mundo. Mas agora percebi que esse amor não podia mais me sustentar. Era hora de deixá-lo ir. Havia outras pessoas, outras coisas que mereciam meu tempo e carinho. A partir de hoje reconstruiria minha vida, peça por peça. Descobri que minha lesão não foi grave, apenas um corte superficial. Depois de uma rápida recuperação no hospital, me deram alta. No caminho de volta para casa, meu celular vibrou com mensagens de Tom. Por que você não está em casa? Onde você está? Já te falei, estava fazendo hora extra. Você realmente precisava fazer um escândalo por isso? Volte já. Te comprei um presente.
Junto com a última mensagem, havia uma foto de uma pequena garrafa de perfume, um tamanho amostra sem dúvida. Por curiosidade, voltei a abrir o perfil de Clara nas redes sociais. Como esperava, o verdadeiro presente era dela. Ela havia postado uma foto de uma garrafa elegante e de tamanho normal do mesmo perfume, acompanhada de uma legenda agradecendo aos seus amigos solidários. Quando cheguei em casa com Dani, encontrei Tom caminhando de um lado para o outro no corredor fora do nosso apartamento. Assim que me viu, seu rosto se torceu de irritação e ele marchou até mim. Onde diabos você estava? E por que esse garoto está com você? Acabamos de voltar do hospital. A senhorita Laura se machucou, disse Dani com seriedade. Tom se agachou um pouco, olhou Dani nos olhos com uma seriedade exagerada. Escuta, mentir não é certo, tá? Ela te subornou com doces para você dizer isso? Seja honesto comigo. Eu não estou mentindo, gritou Dani, seu pequeno rosto vermelho de frustração. Eu acariciei sua cabeça suavemente. Tudo bem, Dani. Vai para casa e descansa um pouco. Depois de acompanhar Dani até o apartamento dele, voltei para o meu. Mark estava sentado no sofá, me olhando com raiva como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. No passado eu teria brigado com ele por ficar acordado tão tarde numa noite de escola. Mas agora não me importava nem um pouco. Que a nova mamãe dele cuidasse disso. Tom entrou atrás de mim, estendendo a pequena garrafa de perfume. Aqui te comprei isso. Experimente e veja se gosta do cheiro. Ele borrifou um pouco no ar antes que eu pudesse protestar, enchendo o quarto com forte cheiro de cítricos que eu tanto odiava. Eu já tinha dito inúmeras vezes o quanto odiava perfumes cítricos. Mas sempre que ele me comprava um perfume, era sempre o mesmo. Agora, ao olhar para ele, percebi que provavelmente era o perfume favorito de Clara. E ele simplesmente me comprou uma amostra sobrante para manter as aparências. Você pode ficar com isso. Não me interessa o que sobra para outra pessoa. O que isso quer dizer? Isso não é sobra. É um presente que comprei só para você, disse Tom na defensiva. Eu o ignorei e fui em direção ao quarto, pegando uma mala do armário. O que você está fazendo? Por que está fazendo as malas? Eu aceitei um trabalho na nova empresa do Sr. Lewis. É bem longe, então vou ficar nos dormitórios para funcionários. Não vou voltar. Tom ficou parado por um segundo, depois zombou incrédulo. Você está falando sério? Depois de ser mãe em tempo integral todos esses anos, acha que alguém vai te contratar? O que você vai fazer lá? Limpar banheiros? Não me importaria. Pelo menos limpar banheiros paga. Minha resposta calma fez o rosto dele ficar ainda mais sombrio. E é só isso. Depois de tudo que fiz por você, é assim que você me agradece? Laura, alguma vez eu te neguei algo? Eu não te dei sempre o que você pedia? O que mais você quer de mim? Tom bloqueou a porta do armário, tentando impedir que eu fizesse as malas. Seu rosto irritado estava tão ridículo que eu não consegui evitar rir. O que você me deu? O perfume com cheiro de cítricos que eu odeio? Ou aquele robô de limpeza antiquado que você me comprou anos atrás quando pedi algo prático? Ah, muito obrigada. Mas não se preocupe, agora eu vou comprar as coisas sozinha, com meu próprio dinheiro. Fechei a mala, levantei-a com força e fui em direção à porta. Onde você vai tão tarde? Exigiu Tom, me seguindo para fora do quarto. Não tenho que te dar explicações. Sem olhar para trás, abri a porta pronta para sair. Mas antes que eu pudesse dar um passo, Mark explodiu. Agarrou meu braço com força, gritando: mãe, quanto mais você vai continuar com isso? Para de agir como uma louca. A força repentina com que ele me segurou causou uma dor aguda no meu ombro. Eu tropecei para frente, caindo de joelhos enquanto a ferida se reabria. Sangue vermelho e brilhante começou a vazar pela minha camiseta, pingando constantemente no chão. Ah, tem sangue. Mark congelou, seus olhos bem abertos de choque, totalmente perdido sem saber o que fazer. Por um momento ele me lembrou de quando era mais novo, aterrorizado e culpado toda vez que cometia um erro. A porta de um apartamento próximo se abriu de repente e Dani saiu correndo. Ele se agachou ao meu lado imediatamente, inspecionando minha ferida, depois se virou para Mark e gritou entre lágrimas: eu te disse que a Laura estava machucada. Foi meu pai quem fez isso. Por que você não me acreditou? Mark gaguejou, incapaz de formular uma resposta coerente. Tom ficou paralisado, o rosto pintado de incredulidade. Depois de um breve momento, ele recobrou o sentido e se apressou para me ajudar a levantar. Vamos te levar para o hospital, disse ele com a voz trêmula. No hospital, a enfermeira franziu a testa enquanto limpava e enfaixava minha ferida. Você teve sorte de o corte não ter sido mais profundo, ou poderia ter perdido o ombro. Como você foi tão descuidada? Eu encolhi os ombros com indiferença, ignorando a repreensão dela. O que posso dizer? Meu marido e meu filho não me acreditaram. Pensaram que eu estava brincando, então não me preocupei em parar quando aconteceu. Minhas palavras atingiram o alvo. O rosto de Tom ficou vermelho como um tomate, e Mark ficou em silêncio, olhando fixamente para o chão. Quando chegamos em casa, Mark ficou na porta, mexendo nervosamente. Finalmente murmurou: mãe, eu fiz de conta que não ouvi. Em vez disso, peguei minha mala e suavemente segurei a mão de Dani. Dani, que tal se eu passar a noite na sua casa? Pode ser? O rosto de Dani se iluminou, e ele assentiu com entusiasmo. Sim, a vovó vai colocar uma cama para você. E você pode me mostrar como jogar com esse carrinho de novo. Ainda não entendo como funciona. Ele tirou do bolso o pequeno carro que lhe tinha dado. Os olhos de Mark quase saíram das órbitas quando o viu.
Ele se lançou para a frente, agarrando a mão de Dani e olhando para o brinquedo como se fosse uma espécie de traição. Dani gemeu, assustado com a agressão repentina. O que você está fazendo? Solta isso. Eu me coloquei entre eles, franzindo a testa enquanto empurrava Mark para trás. Seu rosto ficou vermelho enquanto as sobrancelhas se franziam em um V de raiva. Esse é o meu carro. Por que ele está com ele? Rosnou Mark com a voz baixa e acusadora. Eu pensei que você não queria mais, respondi calmamente. Você o deixou jogado, então eu dei para o Dani. A reação dele me surpreendeu. O carro estava acumulando poeira há anos, e eu achei que ele já tivesse deixado aquilo para trás. Nunca imaginei que ainda fosse tão importante para ele. Por que você fez isso? Ele é meu. Devolve. Mark tentou arrancá-lo de volta, mas Dani o segurou firmemente com seu rostinho decidido e uma teimosia muito além da sua idade. Ele me lembrou tanto Mark quando era pequeno. Chega. Com meu braço não machucado, empurrei Mark para trás e protegi Dani atrás de mim. Mark me olhou atônito, como se não pudesse acreditar no que acabará de fazer. A expressão em seu rosto era quase satisfatória. Refletia minha própria incredulidade todas as vezes que ele e o Tom haviam se colocado ao lado da Clara contra mim. Você tem ideia do quão ridículo está sendo? Disse friamente. É só um brinquedo. Está fazendo uma cena por nada. Dani nunca foi tão egoísta. Não esperei pela resposta dele. Pegando a mão de Dani, o levei para seu apartamento e fechei a porta atrás de nós. Alguns minutos depois, ouvi soluços abafados vindo do corredor. Na manhã seguinte, cheguei à nova empresa do Sr. Lewis. Embora o escritório estivesse em uma área remota, o campus era de última geração, contudo, desde academias até creches. O financiamento era substancial, e os laboratórios de pesquisa eram de classe mundial, muito superiores à empresa em que Tom e eu trabalhávamos antes. Depois de completar o processo de integração, o Sr. Lewis me apresentou à equipe. Para minha surpresa, o foco principal deles era o desenvolvimento de brinquedos robóticos. Havia carrinhos em miniatura, bonecas interativas e uma infinidade de outros protótipos, projetados não apenas para crianças, mas também para adultos. Era surpreendentemente semelhante à proposta que eu havia apresentado anos atrás. A mesma proposta que foi rejeitada por unanimidade. E a pessoa que liderou a oposição na época? Ninguém menos que o próprio Sr. Lewis. Ao perceber a confusão no meu rosto, o Sr. Lewis deu um sorriso amargo antes de compartilhar sua história. No começo eu achava que os robôs deveriam ser práticos. O principal objetivo deles, eu acreditava, era servir as pessoas e tornar a vida mais fácil. Aqueles aspectos divertidos ou fúteis, eu achava que eram completamente desnecessários. Mas tudo isso mudou, a voz dele vacilou, depois que meu filho tirou a própria vida por causa da depressão. Olhei para ele, atonita. O filho dele, que era apenas alguns anos mais velho que Mark, deveria estar aproveitando seus anos universitários, cheios de sonhos e emoção. Em vez disso, ele decidiu acabar com sua vida muito cedo. É minha culpa, continuou ele, a voz carregada de arrependimento. A mãe dele faleceu quando ele era pequeno, e eu me enterrei no trabalho. Quase não prestei atenção nele. Quando conversávamos, a única coisa que eu perguntava eram as notas dele. As lágrimas começaram a se acumular nos olhos dele enquanto ele se agachava, secando-as com as mãos trêmulas. Um dia, descobri que as notas dele tinham caído significativamente. Na minha frustração, vasculhei o quarto dele e encontrei um monte de brinquedos escondidos. Fiquei tão irritado, achei que eles eram a razão das notas baixas. Então, eu destruí todos. A voz dele quebrou. Para mim, eram só distrações, o inimigo do sucesso. No dia seguinte, o filho dele saltou do prédio onde moravam. O peso das palavras dele fez meu peito apertar. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, para consolá-lo, mas não encontrava palavras adequadas. Em vez disso, decidi trabalhar ainda mais, criar brinquedos que trouxessem alegria para as pessoas, como se isso, de alguma forma, aliviara sua dor. Depois de uma semana na empresa, já estava bem adaptada. O trabalho era satisfatório, meus colegas eram gentis e pela primeira vez em anos, senti que minha vida tinha sentido novamente. 11h43, sexta-feira, 31 de janeiro. Durante esse tempo, ignorei completamente minha família. No começo, Tom e Mark pareciam determinados a demonstrar sua independência, se recusando a entrar em contato comigo. Mas não demoraram muito para ceder. Laura, a voz de Tom implorou pelo telefone. Se você tiver um tempo livre, pode vir para casa? Eu e Mark temos comido só comida pronta, e já estamos cansados. Sentimos falta da sua cozinha. Aprendam a cozinhar vocês mesmos. Não é tão difícil, respondi de forma seca. Tom gaguejou, claramente tentando manter um tom conciliatório. Sei que você ainda está chateada com a Clara. Admito que Mark e eu erramos. Não deveríamos ter te deixado sozinha no seu aniversário. Se isso ajuda, prometo que não vamos vê-la mais. Só, para de ficar brava, ok? Já te disse, não estou brava, respondi de forma ríspida. Não me importa o tipo de relação que você tem com a Clara. Não precisa gastar palavras com isso. Estou ocupada. Se não tem mais nada, vou desligar. Espera. A voz dele ficou mais alta, mais frenética. Por que você está agindo assim? Já pedi desculpas. O que mais você quer de mim? Eu tenho que me ajoelhar e te implorar para você deixar isso para lá? Seu tom estava rasgado, quase selvagem, um contraste agudo com a maneira calma e composta com que ele sempre falava quando eu era a que perdia os nervos. Era assim que ele costumava me manipular. Sempre que eu ficava brava, ele se fazia de vítima, agindo como se eu fosse a irracional.
Ele me empurrava até o limite, e quando finalmente explodia, ele se fazia passar pela parte ferida, se pintando como o pobre marido que suportava o abuso emocional da esposa. Mas agora, os papéis tinham se invertido. Dei-me uma pequena sorriso triunfante antes de repetir as palavras que ele tantas vezes me lançara. Se realmente você não pode mais suportar isso, então vamos nos divorciar. O que você acabou de dizer? Sua voz tremia de incredulidade, como se eu tivesse sugerido algo absurdo. Por que você está tão surpreso? Perguntei friamente. Isso não é o que você quis o tempo todo? De repente busquei no histórico de mensagens. Ao digitar divórcio na barra de pesquisa, fiquei atônita ao encontrar quase uma centena de mensagens que continham essa palavra, todas enviadas por ele. Tirei uma captura de tela e enviei para ele. Por um momento, só houve silêncio do outro lado da linha. Então, sua voz explodiu em fúria, uma mistura caótica de raiva e desespero. Eu não concordo com o divórcio. Me recuso a me divorciar de você. E assim, ele desligou o telefone bruscamente. Naquela tarde, Tom e Mark chegaram ao meu escritório, carregando um bolo do tamanho de uma pequena roda de carro e um robô completamente novo. Assim que me viram, se aproximaram rapidamente, com os olhos cheios de expectativa enquanto me apresentavam os presentes. Laura, viemos compensar seu aniversário, disse Tom com uma voz incomumente suave. Sabemos que estragamos tudo, e realmente sentimos muito. Prometemos manter distância de Clara daqui para frente. Por favor, nos dê uma chance para corrigir as coisas. Olhei para os dois. Tinha-se passado apenas uma semana desde que saí, mas já pareciam como se tivessem passado pelo inferno. Suas roupas estavam amassadas e manchadas, o cabelo bagunçado, e seus rostos sem fazer a barba. Cheiravam a desespero e exaustão, como homens que haviam sido completamente derrotados pela vida. Obrigado, disse, pegando o bolo. Mal tiveram tempo de sorrir antes que eu chamasse meus colegas de trabalho. Ei, pessoal, venham comer bolo. É seu aniversário hoje, Laura? Perguntou um dos meus colegas enquanto se reuniam ao redor. É só um bolo, respondi com um encolher de ombros. Por que esperar até o aniversário para comê-lo? Ignorando as expressões desconfortáveis nos rostos de Tom e Mark, comecei alegremente a cortar o bolo para meus colegas. Nesse momento, o Sr. Lewis se aproximou e notou imediatamente o robô de limpeza desatualizado que Tom trouxera. Tom, disse com uma risada, por que sua empresa ainda está produzindo esses modelos antigos? Sem ofensa, mas não é de se admirar que suas vendas estejam caindo. Honestamente, fico feliz de ter saído quando saí. Ei, talvez você devesse considerar mudar de lado e se juntar a nós. Tanto você quanto a Laura são pessoas talentosas, e tenho certeza de que prosperariam aqui. O rosto de Tom se iluminou com esperança, mas antes que pudesse responder, rapidamente coloquei um pedaço de bolo em sua mão e o interrompi. Oh, isso não será necessário, disse com um sorriso educado. Tom está perfeitamente confortável no trabalho dele. Ele tem feito as coisas da mesma maneira por anos, então duvido que se adapte bem a um lugar como este. Além disso, ainda tem certos compromissos na sua antiga empresa. A luz nos olhos de Tom se apagou instantaneamente. Ele forçou um sorriso tenso e assentiu, claramente inseguro de como responder. Justo nesse momento, uma voz pequena interrompeu. Uau, bolo, posso pegar um pouco? Dani veio correndo, seu rosto iluminado ao ver a sobremesa. Sorri e cortei um pedaço para ele, acariciando sua cabeça com carinho enquanto o entregava. A expressão de Mark mudou imediatamente. Seus olhos se dirigiram para Dani, depois voltaram para mim. Sua voz tremia enquanto apontava para o menino. Por que ele está aqui? Oh, disse casualmente, a avó dele precisa trabalhar durante o dia, então eu o tenho cuidado. Ele tem ficado comigo um tempo. Os olhos de Mark se encheram de lágrimas. Sua voz quebrou enquanto me olhava, seu rosto cheio de dor. Mãe, você me trocou? Eu sou seu filho de verdade. Você não me ama mais? Claro que você é meu filho, disse de forma factual. Mark se animou instantaneamente, a esperança florescendo em seus olhos. Mas antes que pudesse aproveitar essa reafirmação por muito tempo, acrescentei. Mas Dani é só uma criança, está só aqui. Não consegue ser um pouco mais compreensivo? Pare de fazer birra. Estou ocupada com o trabalho, não tenho mais tempo para te mimar. Com isso voltei minha atenção para Dani, deixando Mark e Tom ali atônitos e humilhados. No final do dia, eles se afastaram cabisbaixos, sua tentativa de reconciliação um fracasso total. Mergulhei no meu trabalho com tudo que tinha. Embora estivesse fora da indústria há anos, minhas habilidades e criatividade rapidamente me ganharam reconhecimento. Subi na empresa, construindo uma carreira da qual me sentia orgulhosa. Usando meus designs, criamos uma série de robôs brinquedos inovadores, e eu me propus pessoalmente a doá-los para orfanatos. Ver as crianças rindo e brincando com os brinquedos fez com que cada noite em claro e cada momento de exaustão valesse a pena. Com o tempo, até comecei a reconectar com meus velhos amigos. Você mudou muito, Laura, me disse um deles durante um almoço recente. Você não é mais aquela mulher amarga e cansada. Está radiante. Enquanto isso, Tom e Mark não estavam se saindo tão bem. Tom começou a me ligar constantemente, desesperado para que eu voltasse. Laura, comprei esse perfume novo. É de sândalo. Sei que você adora esse cheiro. Você gostou? Nosso aniversário está chegando. Que tal irmos ao restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro? Só nós dois. Nada de Mark como terceiro elemento. Eu deixei meu trabalho. Não vejo mais a Clara. Estou até pensando em me inscrever para sua empresa. Você me apoiaria? Mark, meu adolescente antes calado, se tornou inesperadamente falante.
Começou a me contar tudo, suas notas, o que comeu no almoço na escola, as coisas engraçadas que seus amigos disseram. Essas eram as coisas com as quais eu sonhava que ele compartilhasse comigo. Naquela época eu teria dado qualquer coisa para que ele se abrisse. Mas agora, eu não conseguia encontrar em mim mesma a vontade de me importar. Cada vez que ligavam eu ouvia desanimada, respondendo com a mesma indiferença que eles costumavam me mostrar. Era irônico, na verdade. Os papéis estavam completamente invertidos. Eles estavam desesperados pela minha atenção, enquanto eu já tinha deixado de precisar da deles há muito tempo. Um dia, uma visitante inesperada apareceu no escritório. Era Clara. Seu aspecto impecável de sempre tinha desaparecido, sem maquiagem, com o rosto pálido e um toque de desespero nos olhos. Ela me olhou com uma mistura de ressentimento e inveja. Me demitiram, disse sem expressão. Essa cidade não tem mais nada para mim. Vou voltar para minha cidade natal. Voltar para casa é um novo começo, respondi com calma. Se você for talentosa, vai brilhar onde quer que esteja. Te desejo sorte. Minha indiferença parecia apenas enfurecê-la. Ela bateu com a mão na minha mesa e disparou. Pare de fingir. Deve estar adorando ter vencido, né? Seu marido e seu filho, agora são seus de novo. Eles são indivíduos, Clara. Eu também sou um indivíduo. Ninguém pertence a ninguém. Respondi ao olhar dela com um encolher de ombros, sem me abalar. Você é falsa. Adeus para sempre. Ela gritou, saindo furiosa. Mas na porta de repente se virou, os olhos brilhando de lágrimas. Com um toque de amargura, disse, Deus, eu te odeio. Tenho tanta inveja de você. Por que você recebe tanto amor? Tanto amor? Já não me importava mais. Durante 6 meses vivi e respirei trabalho, até ficando nos dormitórios da empresa. Não voltei para casa, nem mesmo durante as festas. Foi só quando recebi uma ligação de Mark que finalmente decidi voltar. Ele havia sido aceito em uma universidade renomada e me implorou para voltar para casa para comemorar com ele. Cheguei, trazendo 2 coisas, um presente para Mark e um acordo de divórcio para Tom. Quando Tom viu os papéis, seu rosto ficou pálido, seus lábios tremiam enquanto ele balbuciava. Por quê? Você está brincando, né? Mas a seriedade nos meus olhos dizia o contrário. De repente, ele se ajoelhou, pegou minhas mãos enquanto as lágrimas desciam pelo seu rosto. Não, por favor, Laura, não faça isso. Eu estava errado, sei que estava errado. Te juro que vou te colocar em primeiro lugar a partir de agora. Vou te amar para sempre. Nunca mais vou te machucar. Mark, ao ver a reação do pai, entrou em pânico e também se ajoelhou. Segurando sua carta de aceitação com uma mão, me olhou com os olhos cheios de lágrimas e gritou, Mãe, por favor, não se divorcie do papai. Não deixe de nos amar. Se você for embora, eu não vou para a faculdade, juro. Olhei para os dois e senti uma dor de cabeça esmagadora. Mark, eu estou me divorciando do seu pai, não de você, disse firmemente. Eu sempre vou te amar, mas durante os últimos 10 anos, eu sacrifiquei tudo por vocês dois. Trabalhei até o osso, colocando vocês em primeiro lugar, esquecendo de cuidar de mim mesma. Respirei fundo, minha voz firme, mas decidida. Mas agora estou cansada. Não quero mais fazer de vocês o centro do meu mundo. Existem tantas outras pessoas e coisas neste mundo que merecem ser amadas. Mark, sua vida está apenas começando. Você vai ter suas próprias pessoas para amar, seu próprio futuro para construir. Não desperdice isso tentando me fazer sentir culpada para que eu fique. Isso não seria justo para nenhum de nós dois. Mark chorou mais alto, seu rosto enterrado entre as mãos. Não sabia se realmente entendia minhas palavras. Com suavidade, retirei as mãos dele das minhas e tirei da minha bolsa o presente para Mark. Uma versão em tamanho real do robô de carro de brinquedo que eu lhe dei quando ele era criança. Isso é para você, Mark. Um presente de formatura da minha parte. Eu não posso te levar para a faculdade, mas seu pai vai. Tenho certeza de que ele vai fazer isso muito bem. Sem dar a eles chance de responder, me virei e saí do quarto. Seus gritos desesperados me seguiram, mas eu não olhei para trás. Em vez disso, bati na porta do outro lado do corredor. O rosto de Danny se iluminou quando ele apareceu por trás da porta. Danny disse, sorrindo, tirando um robô de brinquedo ainda maior da minha bolsa. Você vai começar a escola primária em breve. Este é seu presente de formatura. Os olhos dele brilharam de emoção enquanto ele pegava o brinquedo, abraçando-o com força. Obrigado, Laura. Ele disse, sorrindo de orelha a orelha. Enquanto via a alegria dele, percebi que já não precisava carregar o peso das expectativas dos outros. Meu amor, minha energia, agora eram meus para dar livremente, para quem e para o que eu escolhesse.